Eu coloquei no Google Sala de Aula para vocês um mapa mental. Pela falta de energia, hoje eu vou ficar devendo para vocês, né, o slide. Mas eu consegui usar as ferramentas aqui e a gente consegue dar início em física um pouco de cálculo, tá? Um cálculo em questão de deslocamento, de posição, tá? De velocidade média, conteúdo mesmo lá do primeiro ano do ensino médio de vocês. E aí eu vou fazer da seguinte forma, né? Como biologia é um conteúdo um pouco mais extenso, eu vou trazer ele na próxima semana, que não for, e aí eu vou dar uma aula. E aí eu vou alternando os conteúdos e as matérias, porque ia ficar muito cansativo para vocês eu ficar falando de física, química, biologia tudo junto, e aí vocês não conseguiriam compreender. Então hoje a gente vai ter uma aula de física e uma aula de química, né? A de física tem cálculo e a de química é mais teoria, mais um pouquinho de cálculo ali, não tão confuso, tá? A internet, volta à internet. Enfim, eu vou começar com física. Eu peço que, se vocês puderem, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Consigo, sim. O assunto que a gente vai começar agora. Ai, gente. Pegou, desceu. Maravilha, reação significativa. Parece que tá tudo dando errado hoje, meu Deus. No Google Sala de Aula de vocês, no Google Sala de Aula de vocês já vai estar esse conteúdo, tá? É só para vocês terem uma noção. Eu não consegui abrir, mas se vocês tiverem problema, vocês me falam depois.
mas é importante vocês anotarem, e se vocês não conseguirem compreender, eu posso repetir, tá? Vou falar de forma devagar para, se qualquer coisa cair na internet ou falhar, vai no mesmo segmento. A gente vai começar a introdução à cinemática. A cinemática é uma área da física que estuda o movimento, tá? Então, cinemática, você sempre vai lembrar de cinema, faça essa associação, tá? E aí, vai ser a área da física que estuda esse movimento. Então, vocês sempre vão lembrar de cinema, tá? Vai, volta. Voltou. E aí, a gente vai começar com referencial, tá? Referencial é um movimento que depende do ponto de vista de quem tá olhando. Ó, eu tô aqui com o celular, tá? No ponto de vista de vocês, se eu estivesse andando para lá e para cá com esse telefone, né, que eu não tem como eu levantar aqui, pro lado, pro outro. No ponto de vista de vocês, o celular estaria em movimento ou em repouso? Responde aí no comentário para eu ver. Vou aguardar vocês. Ou se vocês quiserem falar. Exatamente. O telefone, no ponto de vista de vocês, né, no referencial de vocês, estaria em movimento, porque você está vendo o deslocamento, né, tanto de mim quanto do telefone. Mas no meu ponto de vista, o telefone vai estar em repouso, porque quem vai estar em movimento sou eu, ele vai estar aqui na minha frente, quem vai estar em movimento sou eu, então o telefone vai estar em repouso. No ponto de vista de vocês, tanto a mim quanto o telefone vai estar em movimento, e em questão do meu ponto de vista, o telefone ele vai estar em repouso e eu que vou estar em movimento. Deu para entender essa questão de referencial, que depende do ponto de vista de quem está vendo? Então, a gente vai indo. Mas o conceito, né, base é um corpo ou uma posição, identifica se o corpo está em repouso ou em movimento. A gente fala corpo na física, pode ser tanto, né, um objeto ou mesmo uma pessoa, não necessariamente só uma pessoa. Quando a gente fala corpo, a gente só entende corpo, tá? E a gente vem para a trajetória. A trajetória, ele é um caminho que ele é percorrido por esse corpo. Deixa eu voltar aqui. Tá? Isso aí é como se fosse uma linha, tá? A trajetória é o caminho que pode ser percorrido pelo corpo. Deixa eu tentar fazer aqui. Ai. Isso. Foi? Foi. Gente, esse S aí, a gente fala na física que é o posicionamento, tá? A posição. Então, S é a sigla. Depois eu vou colocar todas as siglinhas para vocês, para não ficar tão confuso, tá? De posição, tá? A gente fala que na física, normalmente, né? A origem sempre pode ser zero, tá? Mas, ó, a origem poderia ser aqui nessa ponta, onde está esse pontinho vermelho, ou para esse aqui, ó. Mas como eu já coloquei que o posicionamento é para sentido crescente, né? Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. O nosso zero. Ai, o zero. Será que vai? Foi. Foi. Só que acontece, necessariamente na trajetória, o zero não seria o ponto inicial. Por exemplo, se eu colocasse que vocês estão no ponto inicial
A origem de vocês seria o ponto inicial 1? Foi? A origem, então, seria aqui, ó. Vocês estão partindo daqui, ó. Ai, será que vai aqui? Gente, isso aqui é muito ruim, tá? Nossa, 15 minutos só para escrever a origem. Cadê a borracha? Vou só botar um O aqui. Ai. Pronto. Focar mais aqui. O que acontece, né? O ponto inicial, não necessariamente, pode ser o 0, pode ser 1, 2, o movimento, o ponto inicial qualquer um, tá? E aí o que acontece? O posicionamento inicial, a gente usa a sigla S, ó. S0, desculpa. Que aqui no nosso vai ser 1 metro. Ai. Nossa, vou tentar fazer pelo tablet depois. E aí, ele foi, né? A gente tem o ponto inicial, né? Do 1, e aí ele foi pro. Bora colocar aqui. Pro 4. Depois ele voltou pro 3. Ui, deixa eu fazer. Ele foi pro 4. E depois. E a nossa posição final, que seria o S, foi o quê? 4 ou 3? Esperando vocês responderem. Isso. A nossa origem foi o 1 e o nosso posicionamento final foi onde que ele partiu, onde ele finalizou foi o 3, tá? Então, ele ficaria 3 metros. Aqui. Então, a trajetória seria, né? A trajetória em si não seria isso, tá? É o caminho os caminhos percorridos pelo corpo, tá? Aí o que acontece? A posição é um ponto que será a origem dos espaços, que é o S, né? O S0. Aonde que você não está conseguindo acompanhar? Oi, professora, boa noite. Então, não estou conseguindo ver nada, tá tudo tela preta aqui, tá sendo tudo tela preta para mim. Vocês conseguem ver todo mundo? Jailma, conseguiu? Depois que eu atualizei a página? Oi, eu entrei e saí, mas tá do mesmo jeito. Pode ser minha conexão aqui. Ô, Anny, aqui tá normal, tá? Eu acho que é a conexão da Jailma, viu?
Aí você fica só atenta somente a parte da apresentação, que quando você atualizou a página, você saiu do modo de apresentação, tá bom? Aí você coloca de novo. Ai, meu Deus, trocou aqui. Aqui. Será que aqui eu consigo... Pega minha caneta. Pessoal, vocês me escutam? Ai. Pessoal. Ai. Foi? Ai. Peraí que caiu. Deixa eu apagar isso aqui tudo. O seu áudio tá normal aqui, tá, Anne? Tá. Deixa eu... Eu consegui usar o tablet, então vai ficar melhor para apresentação. Só não vou conseguir aparecer para vocês, tá? Por conta do computador. A câmera do computador é horrível. Deixa eu colocar aí de novo. Piorou. Vamos voltar aqui, tá? Gente, a trajetória, né, é o caminho percorrido pelo corpo. E a origem não necessariamente vai ser o zero, tá? Pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, você está no quilômetro 1 e você vai andar até o quilômetro 3. Então, a sua posição inicial foi o quilômetro 1, tá? Não foi o quilômetro 0. E aí, a gente entende na física que a posição inicial é SO. Ponta. Ou se eu quisesse colocar ele aqui, sabe? Sem essa setinha falando que ele tá indo para a direita, tá? Poderia ser qualquer direção, tá? Coloquei um aqui, né? Nossa posição inicial.
E aí o querido foi pro 3 e voltou pro 4. 3 e voltou pro 4. Então, a posição inicial que a gente teve foi o 1 e a posição final foi o 3, tá? A posição é um ponto que será a origem do espaço, tá? E a gente vai entrar em questão do deslocamento. Deslocamento é a variação de posição, entendeu? Aqui, para ficar mais fácil, que eu não vou conseguir. A gente está aqui, por exemplo, a gente está aqui num né, que seria uma avenida, né? Aí a gente está com um carro aqui na ponta. Ele está no quilômetro 0. Ele foi para o quilômetro 35. Aí a questão queria saber qual é o deslocamento que esse carro teve. Então, a gente coloca 35, que foi a posição final que ele teve, né? Onde que ele parou, menos posição inicial, que foi 10. Então, a gente teria o deslocamento desse carrinho ali, tá? De 25, tá? Outra coisa também, no deslocamento, o que é importante em questão do deslocamento é a sua posição inicial e sua posição final. Se o carro tivesse ido para o quilômetro, olha, ele está no 10 quilômetros, né? Ele está no ponto 10 quilômetros. Ele foi para o 35 e voltou para o 20, por exemplo, o que seria importante para o deslocamento seria a posição inicial, que seria 10, e o posicionamento final, o deslocamento final, né? Que seria o 20. Aí ele teria um deslocamento ali. A diferença em questão da distância percorrida, tem dois fatores. Deslocamento, ele só se importa com a posição inicial e a posição final, e a distância percorrida é todo o trajeto que ele foi feito ali, de quilômetros, a distância quer saber. Até aí foi, gente? Ou alguma dúvida? Não. Porque a gente agora vai em questão de velocidade média, tá? Por exemplo, aqui, para ficar claro, tá? Aqui foi a posição inicial dele. Se fosse esse trajeto aqui, seria o quê? 3, né? Menos 1. E aí, o ΔS seria 2 metros. Jesus Cristo. Já se fosse a questão da distância percorrida, seria 3 mais 1, né? Que a gente entende que foi 4 metros ali que ele percorreu. Tá? Deixa eu apagar aqui para colocar a questão da velocidade média.
Ixi. Então, vamos para a questão da velocidade média, né? É o intervalo de tempo, a rapidez do deslocamento, menos o deslocamento total, mais o tempo total. Velocidade média, ela vai ter uma regrinha, uma formulazinha. Vn é igual a delta S sobre delta T. Nossa, esse T parece. Vn vai ser a velocidade média, ΔT, variação de posicionamento, e delta S, variação de posicionamento, e ΔT, variação de tempo, tá? Isso vai ser em questão do intervalo que a gente sofre, tanto do tempo final menos o tempo inicial, menos o deslocamento final, menos o posicionamento inicial, tá? Por isso essa variação. O que acontece? A conservação de medidas. No mapa mental de vocês, vai estar lá, porque precisa estar tudo na mesma medida, tá? Então, a gente sabe que 1 km tá? E quilômetros por hora. Mas, Anne, a questão, às vezes, ela não tá com a mesma medida. A gente vai fazer um esquemazinho. Metros por segundo, para ser transformados por quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6, tá? Sempre 3,6. E quando a gente quer transformar quilômetros por hora, a gente vai, quilômetros por hora em metros por segundo, a gente vai fazer a divisão. Então, metros por segundo para transformar quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6 e transformar km por metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6, tá? Vou dar um exemplo aqui. A gente, velocidade média. Ai. Vamos cá. A gente, por exemplo, essa questão aqui, que eu acho que velocidade média é melhor fazer em questão. A gente tem uma questão que um carro, ele tá no quilômetro, ele tá com a velocidade, de 40 km por hora, e ele teve um deslocamento de 2 metros.
E aí ele quer saber a questão quanto tempo mínimo foi para ele fazer esses 2 quilômetros por 40 quilômetros. Ou se ele está 40 quilômetros por hora, ele quer saber quanto tempo ele levou para percorrer esses 2 metros. Inicialmente, a gente vai transformar, né? Fazer a questão. A gente percebeu que os quilômetros por hora a gente vai precisar converter. Então, a gente vai fazer o quê? 40 dividido por 3,6. E vai ser igual... 11 Como que a gente vai aplicar ela na fórmula? A velocidade, né, que ele teve durante esse percurso, a velocidade média, era 40 km por hora. Só que como a gente transformou, que a gente fez a divisão, a gente sabe que é 11,1 metros por segundo. Gente, vocês estão vendo o quadro em branco ainda? Seu microfone está desligado, professora. Nota 10 aqui, tá? Perfeito. Brilhei. Arrasei aqui agora. Eu tava falando que eu tava com a câmera desligada, porque eu fico com dor de cabeça, porque eu tô me olhando aqui. Porque a anotação, vou explicar o rolê. A anotação eu estou fazendo pelo notebook e a apresentação, o microfone eu tô fazendo pelo tablet. Obrigada, porque eu fico doidinha. Mas então, vocês conseguem ver o quadro em branco? Que aí eu também consigo acompanhar vocês no chat. Vou desligar aqui então. Então aí até foi ou tá confuso? A questão da conversão de medidas. Por que eu fiz, que eu transformei quilômetros por hora em metros por segundo? Tá, vou voltar. Vou voltar um pouquinho. Tá. O que acontece? Vai ter uma bolinha vermelha
passando no que eu tô falando, ó. Velocidade média, a gente tem aqui a questão da sigla VN. ΔS é a variação de posicionamento dividido por ΔT. Então, velocidade média, ela vai ter essa fórmula aqui, tá? E o que acontece? A conversão de medidas. Todo mundo consegue ver? Deixa eu dar um... Foi, né? Que agora fica mais fácil de entender. Ó. Tô aqui, gente. Oi. Meu nome é Vitória Francisca. Como é que diz? Eu consegui entrar agora o celular de outra pessoa, porque esse aplicativo tá tendo problema, porque vários alunos não estão conseguindo entrar. Por isso que a aula da senhora tem poucas pessoas. Aí eu queria avisar porque eu consegui entrar. Lá no outro grupo mesmo tem algumas pessoas que não conseguiram. Tá, eu vou informar a coordenação desse problema, tá? Aham, e ontem aconteceu a mesma coisa na outra aula. Muita gente não participou. Bicho. Porque falam o quê? Que não estão conseguindo É, acessar a plataforma entrar cheia? pelo celular. Só que eu tô com o celular, porque eu entrego de outra pessoa. Aí, por exemplo, eu dei a minha sugestão à La Renata de ficar todo mundo em um app só. Por exemplo, lá no Classroom, ele é bom, porque, tipo, todo mundo consegue entrar. E já Uhum. nesse, tá tendo muita dificuldade, as pessoas não estão conseguindo entrar. Tá, entendi. Vou passar. Eu acho que também o técnico também tá ouvindo e a gente vai conversar com a coordenação para ver a melhor forma. Tá certo. E ele é ruim quando, por exemplo, a internet tá fraca. Já lá no outro aplicativo, ele é melhor que quando tá com a internet fraca, mesmo assim, tá de boa, entendeu? Aham. Eu também tô. Desculpe. Não, tranquilo. É melhor, né, vocês avisarem do que a gente, né, Uhum. E ir dar também a aula. senhora prepara uma aula maravilhosa e a gente não conseguia assistir, aí é difícil. Uhum. Obrigada. Nada. Gente, a minha fala que tá parando toda hora. Eu tô esperando vocês responderem. Oh, meu Deus. Tá.
Eu vou passar para a coordenação essa reclamação de vocês, tá? Mas a aula tá gravada. Espero que não corte as minhas falas, né? Mas aí eu vou tentar voltar aqui. Aí eu tenho que ver com uma coordenação também. Porque é questão de gravação e tal, essas coisas. Mas eu vou falar com eles essa reclamação de vocês. Então, eu que farei, porque eu tava lendo o chat, tá? Vamos voltar aqui, e aí deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, pra ficar... Ui, tô aproximando essa palma, não? Foi. Gente, a gente tá aqui, ó. Tá indo? Tá indo. Que é que eu consigo explicar pra vocês, e depois eu vou de novo lá. O que acontece? A gente vai ter a questão do como eu estava falando para vocês, ó. Quilômetros por hora, a gente vai dividir por 3,6 para dar por metros por segundo. E 3,6 vezes os metros por segundo para dar em quilômetros, tá? Eu vou ficar indo e voltando, tá? Para ficar melhor para vocês. Tanto lá na explicação, no mapa mental, quanto aqui de novo. A questão foi o seguinte. Peraí, deixa eu apagar essa parada aqui. Um carro, ele tem a sua velocidade média de 40 km por hora. Então, você está lá no seu carro, tem uma velocidade média de 40 km por hora. E aí, a gente percorre 2 metros, tá? Você está lá numa velocidade constante, não pisou no freio, pá. E aí, a gente quer saber em quanto tempo teve esse deslocamento, né? Essa questão do tempo o tempo que demorou para percorrer esses 2 metros. Foi por quanto tempo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 40, porque vou colocar aqui os números para ficar mais fácil. Ó, velocidade média, 40. Ui. Nossa, esse aqui tá triste. Vou fazer isso por aqui. Melhorou. 40. O tempo, a gente não sabe ainda, né? Aqui. E o deslocamento que teve, né, foi de 2 metros. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Se tá tudo na mesma medida. Não está, né? Olha, não tá. São quilômetros em metros. Fazer a questão de converter. Ó, a gente vai converter, ó. Voltando aqui. A gente estava lá em quilômetros e a gente precisa converter ele por metros por segundo. Então, a gente vai fazer a divisão por 3,6. Sempre vai ser 3,6, tá? Essa questão de conversão. Oh, meu pai. Pronto. Então, a gente vai fazer o quê? 40. Ah, tá. Porque, Luciana, ela precisa estar na mesma medida, tá? Porque
Acho que voltou. Porque a gente precisa converter. A sua pergunta é converter por metros por segundo. Porque a gente precisa estar na mesma medida. Porque se a gente for fazer a conta, ela vai dar interferência, tá? É só por esse fato também. Depende da questão. Depende muito da questão. Porque, por exemplo, se a gente tivesse... se você quisesse transformar esse 2 metros por quilômetros, você também poderia. Ou o que você preferir. Se você quiser multiplicar, né? Eu vou fazer das duas formas aqui pra gente ver. Tá? Mas se você quisesse multiplicar o 2 vezes 3,6, você também poderia. Porque ficaria quilômetro já. Vamos voltar aqui, que eu acho que caiu e voltou. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir ele por 3,6. E vai dar 11,1 metros por segundo. Não, não. É porque quando eu vou escrever, eu paro de falar. Jeitinho. É que eu ia escrever. A gente vai transformar. Desculpa, gente, meu Cid chora aqui agora. Aí o que acontece? A gente vai colocar ΔT, ó, aqui. É igual a 2, dividido, desculpa, por 11,1. ΔT, que agora eu vou falar para vocês não acharem que tá mudo. É igual a 0,18. Não sei se é 18 segundos.
Caiu aí? Ninguém tá me respondendo. Alguma dúvida, galera, sobre isso aqui? Vou esperar um pouquinho. Tá certo. Como eu falei, vou colocar mais exercícios lá. Posso colocar aqui agora, deixa eu ver. Não tem apresentação. A apresentação é aqui. Vamos lá. Não, eu tô falando. Não falou? Gente, mas tava ligado todo o tempo. Não tava, não? Enquanto eu expliquei pra... Enquanto eu tava explicando pra Emanuel o que que deu 0,18 segundos. Mas não é só ouviu?
Eu não montei o microfone, não. Vou explicar agora. Então, ficou mudo enquanto eu estava falando o exercício também. Gente. Oi? É porque quando eu saio da página, eles também saem. Vou explicar por que deu 0,18 novamente. O que aconteceu? Lembra, porque eu apaguei, né? Lembra que a gente tinha 2 metros? E que foi a questão que o deslocamento que ele teve, que ele andou 2 metros, e a gente viu que a velocidade dele tinha sido 40 quilômetros. A gente converteu. Oxi, não. Agora eu tava esperando vocês falar. Ó, vou explicar. O que acontece? A gente estava vendo que a gente converteu tudo. E aí, os 2 metros, a gente vai dividir por 11,1. Porque como a gente tem ΔT, como a gente não sabe o ΔT, ele vai virar ΔT igual e aí ele vai essa questão de passar para baixo, tá? E aí, só um momento que vai ter moto passando aqui agora, com o cadrão. Pronto. E aí, a gente vai ter essa conversão em questão para a gente saber quanto tempo que ele foi. Por que ele dá 18 segundos? Porque a gente transformou tudo em metros por segundo. O outro exemplo que eu vou dar agora para vocês vai ficar tudo em quilômetros. Não vai precisar converter, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, estão me ouvindo agora? Um carro, ele percorre 150 quilômetros em 3 horas. Qual foi a sua velocidade média? A velocidade média a gente não vai ter. Deixa eu colocar aqui. Velocidade média. Peraí. Ah, meu Deus. É igual 150, tá? Que foi que ele percorreu 150 quilômetros. Não, vou fazer aqui, ó. Vou colocar um 0 para ficar melhor. Aí aqui, ó, ΔS vai ser igual 150. Gente, vai perdoando aí, tá? Vão anotando o caderno de vocês, porque tá treva. Delta, por que delta? Delta é a sigla de variação. Então, é a variação do posicionamento, a variação do tempo. Porque aqui antes, para a gente saber, vai ser posição final, nesse aqui ΔS, posição final menos posição inicial, tá? Mas aí a gente coloca ΔS, que é a variação de posicionamento.
é a questão do intervalo que ocorre. E o ΔT é a mesma coisa. É tempo final mesmo, menos tempo inicial, que é o intervalo que teve. A gente vai aqui ter 3 horas. Vocês estão vendo que estão tudo na mesma unidade, ó. Quilômetros por hora e horas. Então, a gente não vai precisar fazer a conversão aqui, não. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vn, porque a gente não sabe a velocidade média dele, é igual a 150 dividido por 3. Aqui foi, vocês conseguiram identificar por que eu coloquei 150 aqui em cima e depois o 3 aqui, porque 3 é ΔT, né? E 150 é ΔS. E a gente vai fazer a divisão. 150 dividido por 3. Vou esperar vocês responderem para mim aí. Aguardando vocês digitarem. Hã? Ah, posso. Qual foi a velocidade média? 150 dividido por 3. Letícia, por que você coloca interrogação? Confiar mais em você, mulher. Foi 50? Isso. Aqui, até aqui foi, gente, agora, em questão do contexto geral. Ficou mais fácil de compreender assim, para depois eu dificultar? Estou esperando vocês responderem. Luciana, não. Nesse caso não precisa, porque 150 está por quilômetros por hora e o tempo também está em horas. Então, quando tudo está na mesma medida não precisa. Do 3,6 não. Só se, por exemplo, esse 3 horas aqui fosse 3. Não, precisa não. Porque se fosse por minutos, a gente ia fazer vezes. A gente ia... Ó, vou dar outro exemplo aqui para vocês verem questão da velocidade média, tá? Ó, deixa eu apagar. Deixa eu fazer aqui embaixo. Maria correu 800 metros em 4 minutos. Qual foi sua velocidade média em metros por segundo? Vamos lá. Deixa eu apagar só separadinho aqui.
Ela percorreu, né? 800 metros. Gente, vocês estão me escutando bem? O que acontece? Vai ser metros, 800 metros. Deixa eu tentar fazer o 800 metros aqui. Ai, foi um 8 bonitinho. Metros, ó. E por 4. Foi 4 minutos que eu falei para vocês? Foi. 4 minutos. Gente, a única conversão que aqui vocês precisam fazer... Aqui vai ser por segundo. 800 metros por segundo. Em 4 minutos, a gente vai fazer uma conversão simples. Quantos segundos é 1 minuto, galera? Tô aguardando vocês responderem. Eu me sinto tão sozinha. Isso. Oxi. Oxi. Vai ser 4 vezes... Acho que foi errado, né, Emanuel? A gente espera. A gente só vai fazer essa conversão aqui porque está em metros por segundo e a questão que eu perguntei foi o tempo que ele demorou, né, em segundos. A velocidade média que ele percorreu em metros por segundo. Em minutos, a gente sabe que 1 minuto é 60 segundos. Então, a gente vai multiplicar 4 vezes 60, que dá 240. 24, né? 4 vezes 6 é 24. Ai, tô melhorando, hein? Parada aqui. S. Em partes. Então, vocês estão vendo que a gente transformou ali tudo na mesma unidade, né? Metros por segundo por 240 segundos. Então, a gente só vai fazer isso aqui, ó. Colocar 800. $240. A gente só vai dividir agora. Gente, vocês entenderam por que eu coloquei 240? Luciana, Maria, Emanuel. Show. Então, a gente viu que precisa estar na mesma medida. E a gente coloca, né, 800 dividido por 240, que vai dar 3,3 metros por segundo. Ai. Oi. Então, foi isso, gente. A velocidade média que ele foi 3,33 metros por segundo, nesse que ele percorreu. Gente, esses exercícios estão super fáceis para questão de compreensão. Mas se vocês jogarem no Google ou até mesmo usar a inteligência artificial, vocês vão ver em questão do enunciado das provas, tá? Como eu falei para vocês de início, eu vou estar fazendo
que vocês compreendem a base, uma base muito boa, para vocês conseguirem aplicar eles. Mas é claro que uma não vai ser a pergunta de vestibular, do Enem vai ser dessa forma, né? Super fácil. Tudo bem até aí? Vocês conseguiram compreender? Gente, eu vou agora um pouco para a parte teórica para não fritar a cabeça de vocês. Como eu falei, eu vou passar exercício no Google Sala de Aula para vocês em questão de velocidade média. Só um momento. Gente, voltei. Deixa eu voltar aqui. Compartilhei a tela agora. O movimento, gente. Um movimento progressivo e um movimento retrógrado. Tá? A gente vai falar ele um pouquinho agora, porque depois a gente vai ter a próxima aula, a gente vai falar sobre movimento uniforme e o movimento uniforme variado, tá? Que aí vai ter outras formas. Gente, deixa eu abrir a câmera agora, que dá pra abrir a câmera agora. Daqui a pouco eu dou um intervalozinho de 5 minutinhos, pra vocês esticarem a perna, beber água, e a gente vai pra física. Ou, desculpa, pra química. O movimento progressivo é um movimento que a gente adota a trajetória, que adotamos a trajetória. E aí ela vai ter uma velocidade ali. A velocidade ela vai ser positiva. Ó. Eu acho que o desenho vai ser melhor. Deixa eu clicar aqui. Não tô muito... É que eu tô desenhando. É que eu tenho que concentrar. Pronto. Esse movimento aqui, ele vai ser o progressivo. Eu vou também aparecer aqui para vocês. O que acontece, ó. O ponto zero, vamos falar que essa ponta dessa caneta aqui.
E aqui, o bonequinho, a caneta verde, ele tá aqui, tá? E aí, o deslocamento, ele tá nesse sentido aqui. E aí, ele tá andando. Então, ele tá tendo um movimento, né, progressivo, porque ele tá indo no sentido que a gente adotou a trajetória aqui, ó, do final. Lembra o S? Do posicionamento? Ó, bonitinho. Então, o corpo, ele tá movimentando para frente, ou para frente, para trás. E aí, a velocidade dele vai ser positiva, porque o ponto da trajetória... Tá dando eco aí? Foi? Foi? Acho que foi. E aí, o bonequinho vai estar aqui, né? Ele vai ter um movimento progressivo, que ele vai estar no sentido que a gente adota, porque aqui é como se fosse essa setinha aqui, ó. Aqui seria o S. Tá? Então, ele vai ser, a velocidade dele vai ser maior que 0. Então, ele vai ser positivo. Já o outro movimento, agora eu vou desenhar. Voltei. Já o outro movimento, o movimento retrógrado, vai ser aqui. Ele vai se deslocar no sentido oposto da nossa trajetória. Lembra que a trajetória é esse ponto aqui, né? Essa ponta mais fina. E o 0 seria aqui. E aí o bonequinho, ele tá acelerando, mas no sentido oposto. Então, a sua velocidade, ela vai ficar negativa, porque ele tá acelerando, mas ali ele tá no sentido oposto. Ele tá indo mais perto do 0, né? Ele pode até passar o 0. Então, movimento progressivo vai ser o sentido que a gente adota na questão da trajetória, então ele vai ser positivo. E o sentido movimento retrógrado vai ser o oposto da trajetória. Ó. Deu para entender? Com minha forma super didática. Minhas canetinhas. Aguardando a resposta de vocês. Gente, caiu? Aguardando vocês. Falaram se deu para entender. Luciana, Maria. Oi, Pro. Eu tô aqui, é só porque eu tô escrevendo a dica que a senhora deu. Tá bom.
Voltei aqui. Gente, vocês podem beber água, vou te dar 5 minutinhos, porque o assunto de química é sobre reações químicas, é tranquilo. E aí eu vou pegar algumas coisas pra vocês entenderem um pouquinho melhor aqui em questão da mão aqui, tá? Aí ao tempo que eu pego as coisas, vocês também estão escrevendo ou fazendo alguma coisa aí, bebendo água, levantando. Já volto. Passou 3 minutos, mais 2. A gente vai para química agora, viu, galera? Em questão de reações químicas. Transformações químicas também. Eu vou esperar os 5 minutos. Respirem. Me escutam? Me escutam? Me escutam? Me escutam?
Voltei. Tá? A gente vai falar agora de reações químicas ou transformações químicas, tá? O que acontece? São transformações da matéria onde substâncias iniciais, um átomo, uma molécula ou íons, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e realmente a gente vai ver, tá? São desmontados e formados uma nova substância. Gente, a gente tem uma frase que é a questão que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então a gente vai estar em constante transformação. Só que acontece, para se tornar, né, uma reação química, ele tem alguns fatores, mas vou explicar aqui para vocês agora. A gente vai ter, vou colocar aqui, deixa eu fazer aqui o esqueminha. Esse assunto é super tranquilo, então vai dar para fazer nesse tempo. Mas vai ser um divisor de águas para vocês, tá? Vocês vão fazer um quadro desse jeito que eu tô fazendo e colocar substâncias aqui iniciais. Eu só vou colocar o I. E aqui vai colocar substâncias finais, tá? O que acontece? Substâncias iniciais são aquelas que sofrem, né? Aquelas que vão sofrer. Por exemplo, aqui eu vou ficar devendo para vocês uma reação química, porque eu achei que eu tinha, mas tá lá na escola. Vinagre, tá vendo? Líquido. E aqui a gente tem um tempero que ele é sólido. Aqui a gente tem duas substâncias iniciais. Faça de conta que isso aqui seria um bicarbonato de sódio. Seria sólido também, mas seria duas substâncias iniciais. É aquelas que vão sofrer uma reação. Vocês estão vendo a setinha aí? A gente fala que é a questão do calor, depende da reação, mas é a questão da mistura. E aí a gente vai ter as substâncias finais, que são aquelas que vão ser produzidas. Antes da seta, vai ser os reagentes, aquelas que vão sofrer, ou substâncias iniciais. Então, aqui embaixo vocês vão colocar reagentes, tá? Vou colocar um Rzinho aqui. Depois da seta, a gente vai ser aquela substância final, que é aquela que vai ser produzida, e a gente vai chamar de produto. Tá? Produto. Substâncias iniciais, reagente. Pós a seta, produto. Vou dar um exemplo. A gente tem, no cotidiano, a gente tem um copo de café e um copo de leite. Duas substâncias ali iniciais. A gente colocou tudo no mesmo copo. E aí a gente vai ter o café com leite, que vai ser o quê? Uma mistura, né? E aí a gente vai ser um produto, que foi dessas duas substâncias, tá? Até aí foi, gente, o que é um reagente e que é um produto? Vocês querem que eu dê mais exemplos? Não, Luciana. Reagente é antes. O produto é depois. Reagente é aqui, ó, na substância inicial. Vou digitar aqui, ó. Que seria o café com leite, o café e o leite. Aí quando a gente mistura, né? A gente coloca tudo no mesmo copo, a gente vai ter o produto. Mas isso tô falando de uma forma mais grosseira para compreensão. Não é questão de mistura. Aqui essa seta normalmente é calor. Agora deu para entender? Beleza. Aí o que acontece?
A gente, por exemplo, se aqui fosse bicarbonato ou vinagre e bicarbonato, provavelmente vocês já fizeram. Quando a gente mistura esses dois, a gente vai ter, né, uma reação química. Nem toda mistura vai ser uma reação química. Por quê? Para ser uma reação química, ele precisa de alguns fatores. E esses fatores são, tá? O desprendimento de gás, então vocês vão ver as bolinhas, vão ver fumacinha ali. A formação de precipitação, tem uns que vão se... A questão da mudança ali de sólido para líquido, dependendo de como que for. A mudança de cor também, tá? E o processo endotérmico ou exotérmico. O processo endotérmico é a questão da absorção de calor, tá? E o processo exotérmico vai ser a liberação de calor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, processo endotérmico, endo, absorve, exo, libera. Vocês na pandemia, quando vocês passavam álcool em gel, se vocês tiverem álcool em gel aqui em casa ainda, passa e assopra. Vocês vão sentir um gelado. O seu corpo, ele está absorvendo o calor. Então, o corpo está fazendo um processo endotérmico e está absorvendo calor. Já o exotérmico, ele é um pouco mais fácil. Por exemplo, se você tá... São João tá chegando, né? Já está acontecendo. Uma fogueira, uma panela de pressão fazendo amendoim ou quentão, um escapamento de carro ou de moto, vocês vão sentir a liberação de calor, vocês vão sentir o calor. Então, ele está acontecendo o processo de liberação de calor, tá? Que é o processo exotérmico. Bem, deixa eu pegar mais exemplo. O que acontece? Também transformação da matéria em processo endotérmico, que absorve calor. A fusão, que é o estado sólido, passando para o líquido. A vaporização, que é o líquido indo para o gasoso, tá? Sublimação, que é o estado sólido indo para o gasoso e não passando para o sólido pelo estado líquido, desculpa. Que a sublimação é direto sólido e já se transformou no gasoso. Ele nem passou pelo processo ali de líquido, tá? E o processo exotérmico, que é a liberação de calor, que é da matéria, passagem do líquido para o sólido. Então, quando a gente vai colocar o gelo ali, que a gente coloca, ele está fazendo um processo exotérmico, que é a solidificação, né? A condensação, que é do gasoso para o estado líquido, tá? E a gente tem outros. Vocês conseguiram entender o que é processo endotérmico e exotérmico? Por que acontece? A gente vai usar muito isso em termoquímica, tá? Que a gente vai ver variação de entalpia. Então, vocês precisam entender o que é processo endotérmico e exotérmico, tá? Mas o que acontece? Vamos voltar aqui para a reação química. Nem toda reação, toda mistura, ela vai ser uma reação química. Ela precisa desses fatores aqui, como eu falei, tá? O desprendimento de gás, né? A formação de precipitação, que é a mudança ali do estado, os processos endotérmico ou exotérmico. Endotérmico absorve calor e exotérmico libera, e a mudança de cor, tá? A gente já acontece no dia a dia também. Processo de digestão do nosso organismo é uma reação química.
O aparecimento de ferrugem também é uma reação química. O extintor de incêndio é uma reação química. A queima de uma vela é uma reação química, né? E uma explosão também é uma reação química, tá? E o que acontece? Substâncias iniciais, por exemplo, se eu tivesse o vinagre e tivesse o bicarbonato aqui, a gente fizesse a mistura. Caiu e voltou. Voltou para todo mundo aí? Voltou. Aí vai também ter o desprendimento ali bonitinho, tá? Voltou. Então, ó, esqueminha. Antes da seta, a pontinha da seta vai ser reagente. E depois a seta vai ser o produto. Mas depende também da equação química. Equação química é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou dar um exemplo clássico. Vou tentar fazer esses dois aqui melhor. Eu tô desenhando, viu? Daqui a pouco vocês estão achando. Bela. Sempre você, filha. Gente, o que eu fiz aí, tô melhorando. É uma equação química. É que normalmente você vê em prova. Isso aí, essa fórmula aqui, né? É a equação química. Ó, aqui o H a gente sabe que é hidrogênio, aqui a gente sabe que é um oxigênio, e aqui a gente tem a molécula aqui, H2O, duas moléculas de H2O. A molécula de H2O é o quê, galera? Aguardando vocês. É água. Isso. O que acontece? O fenômeno é a reação e a representação gráfica é a equação. Isso aqui que vocês estão vendo é a representação gráfica, tá? É uma equação, tá? Eu vou tentar fazer, como eu não tive tempo de fazer o slide, na próxima aula eu trago outras transformações, tá? E aí a gente tem isso. Ó, aqui seria o quê, gente? Onde que eu tô apontando aqui? Reagente ou produto? Onde que essa bolinha vermelha tá passando aí? Reagente. Os reagentes? Isso. E aqui seria produto. Tá vendo? Produto. E outra coisa também, essa equação, ela tá balanceada. Como assim balanceada? Ó, vocês estão vendo que a gente tem dois oxigênios aqui, correto? E aqui a gente também tem, ó, o 2 aqui. E aqui a gente tem 1 e a gente faz a multiplicação. 2 vezes 1 é 2. Aqui a gente vai ter 4 hidrogênios, que vai ser, ó, 2 vezes 2, que vai ser 4. Então, essa equação, ela vai estar balanceada, tá? Que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas vocês têm que ver. Porque na natureza nada se desperdiça, né? Tudo se transforma. A gente já tinha... Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter
4 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. No produto, tem que ter a mesma quantidade, ó. Vai ter que ter a mesma quantidade que tem no reagente. Se não tiver a mesma quantidade, essa equação ela não está balanceada, tá? Vou dar um outro exemplo, ó. O etanol, né, de uma reação química. E a gente vai ter, vou fazer hipoteticamente aqui. A gente tem o etanol aqui, né? Beleza, a gente tem o oxigênio aqui. Aí a gente vai, pega um fósforo e coloca fogo. Joga fogo. Que a gente vai ter a questão dessa setinha que vai ser o calor. Ela vai transformar em gás carbônico e moléculazinhas, umas partículazinhas bem pequenininhas de água. Mas na equação vai sempre ter a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios que tinha no reagente, vai ter a mesma coisa no produto, tá? De uma forma diferente, porque ela sofreu uma transformação. A gente vai ter a fumaça, né, do gás carbônico, né, aquela fumaça normalmente preta, dependendo. E a gente vai ter, como eu falei, partículazinhas ali, moléculazinhas, partículas, né, de água. Não vai ser água, estou pensando. Mas ela vai estar ali na mesma quantidade. Então, é isso. No reagente tem que ter a mesma quantidade de produto. Aqui, até aqui foi, gente. Deixa eu ver um joinha. Foi. Gente, ficou alguma dúvida, tanto no assunto que a gente teve de física, quanto no assunto que a gente teve agora de reações químicas, em química? Aguardando vocês responderem no chat. Ô, professora, você poderia, por gentileza, só repetir esse cálculo final da água, que deu reagente do produto? Isso. Ó, o que acontece? Cálculo, não vai ter cálculo aqui não, mas enfim. Vamos lá, ó. Vocês estão vendo que a gente vai ter 4 moléculas de hidrogênio. Por quê? A gente vai dividir, não. A gente vai multiplicar. Eu vou, para ficar maior a tela. Maior. Desconfigurou. Desconfigurou a tela. Bom, no tablet está desconfigurando. Ó, aqui a gente vai multiplicar isso aqui, ó. Tá? Porque a gente vai ser assim, ó. H. Vamos ter 4 Hzinhos aqui. E aqui a gente vai ter 2 oxigêniozinhos bonitinhos. A gente multiplicou esse 2 vezes 2 aqui, que vai dar 4. E aqui a gente vai estar aqui. Como a gente sofreu a transformação, a mudança, a gente vai ficar assim, ó. Uma molécula de água e uma molécula de... 2 moléculas de hidrogênio. E aqui também, assim também. Aqui esses pontinhos vão ser o hidrogênio. Eu acho que ficou confuso aqui, né? O que acontece? Ó. Isso, nessa parte final que eu me senti confusa.
Tá, eu vou explicar agora. Ó, esse 2 que tá aqui na frente, ele vai se multiplicar tanto com o hidrogênio quanto com o oxigênio aqui no final. Quando não tiver nenhum número aqui, vai ser 1. Tá? Então, esse número que estiver na frente aqui, ele vai ser multiplicado por quantos elementos que tiver. Se aqui tivesse um outro número ou uma outra sigla, a gente ia multiplicar o 2 por todos eles. Aí aqui, a gente vai multiplicar esse 2 vezes 2, porque o H está acompanhado desse 2 aqui. E aqui a gente vai multiplicar esse 2 grandão aqui por esse número que não tinha inexistente aqui, que não tinha. Então, ele é 1. E aí, a gente vai multiplicar esse grandão aqui pelos outros. Foi agora? Eu não sei quem me perguntou. Eu vou ficar ouvindo a gravação e acho que eu vou pegar direito essa parte. Tá certo. Mas assim, vou tentar, porque eu fico. Será que ela. É porque eu tenho descalculia Pro. Então, para mim é um pouquinho mais difícil, mas eu estou pegando com jeito. Dá pra ver? Acho que não. Mas isso é isso. Você vai multiplicar esse número maior, esse 2 aqui, por números que estão abaixo. Os menorzinhos. Pessoal, tem a lista de frequência que o Wallace acabou de colocar, tá? E eu vou colocar exercício para vocês em questão de identificar o que é reagente, o que é produto, tá? E essa questão do balanceamento também, tá? A quantidade. E aí, qualquer coisa eu tô pelo WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem, tá? Ficou alguma dúvida? Até o final de semana eu posto, tá, gente? Porque como eu dou aula e amanhã são 12 aulas no dia todo, aí provavelmente eu não vou conseguir nem pegar no telefone. Por enquanto. Mas como eu falei, como se vocês sabem fazer tudo certo, tranquilo, tá? Vocês conseguem fazer a base, vocês conseguem fazer tudo. Em questão de interpretação. Eu vou colocar lá no link no Google ou no grupo uma plataforma que elas fazem um simulado. Os simulados são gratuitos, tá? E repertório Enem, se vocês ouviram falar. E eu testei e é super tranquilo em questão de vocês fazerem questões. De uma forma geral. E outra coisa também, galera, uma dica que eu vou repassar. A série, acho que Black Mirror, isso, ela
ela dá vários contextos que vocês podem usar na introdução do Enem, ou na redação do Enem. Na redação para redação, né? Então, dá uma olhadinha, tá? No momento que vocês forem ter um lazer ali de descanso em questão de estudar, começa a assistir filmes, né? Ou séries também que vocês podem usar em questão do contexto ali para qualquer tema. E tem vários temas, que abordam várias coisas. Como não tem mais nenhuma dúvida, eu acho que vocês já possam estar liberados, mas não esqueçam da lista de presença, tá? Vou até copiar e colocar lá no grupo de vocês. Coloquei lá. Vocês já estão liberados, viu, gente? Para descansar, que amanhã tem mais. Tá? Uma boa noite para vocês. Durmam com Deus.